Semana passada nós encerramos a nossa série de história do Davi, olha, do Moisés, olha, querendo entrar na minha história aqui. Mas hoje nós vamos ler no livro de Juízes um fato que foi escrito no período em que Davi estava reinando em Judá e Isbosete estava lá no reino de Israel do norte. Esse período dos juízes é um período anterior, em que, depois da chegada de Josué na terra, Josué faleceu, e aí a terra veio sendo governada a mando de Deus, homens que se sucederam, teve até Débora também, que foi uma juíza que Deus escolheu para estar sendo palavra de Deus para aquele povo. Mas o escrito do livro, ele se dá no período já com os reis. Porque a história nem sempre é escrita, como nós na linguagem de hoje, online. A história se faz hoje e se escreve hoje. Então, Juízes fala de um período anterior ao rei Davi, ao rei Saul. Mas ele é escrito na pena, ou, no período em que Davi reinava. E quando Davi estava aqui no reino do sul, e Isbosete no reino do norte, havia um certo distanciamento do povo de Deus, principalmente no norte. E o período de Juízes está narrando um tempo já passado, onde o povo queria um rei. Mas o escritor já estava vivendo a época do rei. Interessante, né? Escrevendo uma história lá para trás, né, Marcelo? Só que ele já estava vivendo o tempo do rei, onde Davi era preterido, porque era da tribo de Judá, e Isbosete de Israel havia certa rivalidade. E isso é visto no texto que nós vamos ler, Juízes capítulo 6. Fala lá do período de Gideão, capítulo 6 e capítulo 7. Interessante que eu queria encerrar o Davi ainda está me perseguindo, olha lá. Juízes, olha, estou com Isaías que eu li na abertura do culto. Juízes capítulo 6, o verso 1, e nós vamos dar um salto para o verso 6 e um salto para o verso 11. Vamos lá. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo de número 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Verso 11 até o 16. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas,
Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Que Deus nos abençoe e nos fale ao coração. Amém? O título da meditação de hoje é Aproximando-se de Deus. Aproximando-se de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, tudo fica melhor, tudo se esclarece, Deus nos revela o que está em oculto, Deus nos torna forte, Deus nos abençoa, porque Deus está conosco. Vimos na série de Davi, que Deus estava com Davi. Deus estava com Saul até um dia que Deus se retirou dele, o seu Santo Espírito se retirou, e aí ele sucumbiu. Irmãos, quando passamos por lutas e dificuldades, mas nós estamos debaixo de uma intimidade forte com o Senhor, na presença do Senhor, Ele, como diz o nosso ditado popular, faz do nosso limão uma gostosa limonada, não faz? Se nós não estivermos com intimidade firme com o Senhor, eu não sei o que viraria esse limão. É perigoso virar um ácido pior ainda. Assim é a nossa vida. Nós devemos nos aproximar e estarmos juntos com Deus sempre. Sempre, sempre. Israel estava em crise sobre guardar ou não sua aliança com Deus. Lembra do que o pastor falou? Deus fez uma aliança com Davi. Mas Davi está no reino do sul e o reino do norte. Agora não tem, me entende? O reino do norte estava com Isbosete, não tinha nada a ver com a relação Davi. Então eles estão pensando, nós não estamos querendo nada com este Deus. Vamos nos vincular a Baal e outros que nos acuda. Esse Deus de Judá tem nos feito mal, está brigando com a gente. Davi vem lutar com a gente. Mas Israel precisava de um rei que capacitasse, encorajasse a nação a manter os termos de sua aliança com Deus. Porque Deus tinha feito uma aliança não só com o Judá, mas com todo Israel. O Israel de Deus, o povo de Deus naqueles dias. Nosso maior problema não são os nossos inimigos, os nossos próprios pecados, as coisas do mundo que nos cerca, mas o nosso maior problema está em nos distanciarmos de Deus. O quanto você está próximo de Deus? O quanto você está longe de Deus? Pastor, eu penso em Deus todos os dias. Pensar é um bom começo, mas não é o objetivo, o devido. Pensar em Deus. Pastor, eu clamo a Deus todos os dias. Já melhorou aqui. Pastor, eu peço perdão dos meus pecados a Deus todos os dias. Já avançou bastante. Pastor, eu busco adorar e louvar a Deus todos os dias. Tá bom. Pastor, eu gosto mesmo de servir a Deus, está disposto a andar com Jesus, eu com Ele, Ele comigo, e nós caminharmos junto nessa vida, para o que der e vier. Excelente. Então você pode conversar com algumas pessoas, fala assim, eu tenho muita fé em Deus.
Você responde para ele: esse é só o começo. É o primeiro passo. Tem gente que se gaba, fica: não, pastor, mas eu tenho uma fé forte em Jesus. Mas um desgramado, sem vergonha. Essa fé não transformou sua vida, não mudou o seu caráter. Lembro de um filme antigo, final de, acho que década de 90, uma comédia, vamos dizer, comédia gospel, Fé Demais Não Cheira Bem. Alguém assistiu esse filme? Alguém assistiu? Não? É da época do videocassete. Só eu? Da época do videocassete. Não tinha DVD ainda não. Vou procurar saber. Os mais novos estão rindo de mim, né? O que é isso? Mas tinha na locadora. Fé demais não cheira bem. Essa frase que é o título do filme, eu acho tão interessante. Que é um jogo de palavras, fede, de feder, de mau cheiro. E há alguns que dizem ter muita fé, que se fazem propaganda da sua fé, como o personagem do filme, acaba fedendo um pouco e cometendo alguns deslizes não poucos. Então, irmãos, não basta dizer que tem que viver com Deus todos os dias. As pessoas tendem a culpar alguém ou alguma coisa, alguma circunstância por causa dos seus fracassos, sem primeiramente avaliar o seu coração, o seu relacionamento com Deus. Alguns dizem que o seu distanciamento de Deus é por culpa do pecado dos outros, porque ele às vezes nos comete. Por causa dos problemas, por causa das lutas. Pastor, eu não oro muito durante a semana, eu não leio muita Bíblia, porque a vida é corrida. Então para de correr, ué. Em vez de correr, faz caminhada. Pastor, é porque as tribulações, o trabalho. Acorda mais cedo. Pastor, eu chego muito tarde em casa e tal. Então, fica um pouquinho mais, 10 minutos acordado falando com Deus. Fala com tanta gente durante o dia. Este texto nos ensina o quanto Deus nos conhece e lista as providências que Ele tomou no passado e ainda toma hoje para nos reaproximar com Ele. Primeira coisa que Deus fala conosco, Deus fala com os seus filhos. No capítulo 6, verso 8, 9 e 10. 8, 9 e 10, que nós não lemos, mas faz parte desta história. O Senhor lhes enviou um profeta, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Eu não sei se eu queria ouvir isso ou não. O começo vai bem, vai lá. Eu te envio. Vai lá, que eu te enviei. Não temas os amorreus. Mas que pena que esse povo não ouviu a minha voz. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. E esses amorreus, às vezes, vão te pegar de surra. Deus falou no passado, irmãos. Antes aqui desse texto, tinha falado muito com Josué. Falou com Moisés. Falou com alguns homens. Nós sabemos, os profetas, como lemos na abertura do culto, profeta Isaías. Em hoje, 2020, como Deus fala com você? Como Deus fala com a tua igreja? Você sabe? Você já ouviu a voz de Deus? Talvez, se você foi um privilegiado, tivesse ouvido audivelmente. Eu não sei
se Deus falaria assim hoje. Alguns dizem que sim, outros. Mas mesmo que Ele não fale audivelmente, para você ouvir com seus ouvidos, Deus hoje tem falado de muitas e muitas maneiras, como diz Hebreus, capítulo 1, verso também 1, que diz, alguns sabem de cor, eu quero me garantir. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como que Deus fala contigo e comigo hoje? Através de Jesus. E o que Jesus fez e nos orientou está na tua santa palavra. Como podemos conhecer mais de Cristo e ouvir a sua palavra? Lendo as sagradas Escrituras. Deus fala comigo e contigo pelas Escrituras. Todo pregador tem que pregar o que está na palavra, porque ela é a palavra de Deus, é a voz de Deus. O pastor não deve falar de si mesmo, do que o pastor acha, do que o pregador acha que é o certo. Às vezes, e não poucas, quando eu estou no estudo do sermão, eu falei, Deus, já começou a falar, né? Já começou, como diz a canção, a começar em mim, quebra corações. Aí eu sou o primeiro a chorar muitas vezes. E aí eu pergunto, é para pregar mesmo? É para falar? Porque esse negócio está meio machucando eu. É para falar? Então tá bom. E não dá para fugir ao texto bíblico. Não sou eu. Talvez eu gostaria de falar mais coisas boas, mas Deus às vezes só manda a gente falar, como disse João, né, o Batista, arrependei-vos. Pensa num homem que só pregou coisa dura. Aí vem o profeta Jonas e fala, arrepender, senão vocês vão ser destruídos. Por isso que poucos se converteram, porque ninguém queria. Né? No começo, ninguém queria ouvir, mas Deus fez uma maravilha, e todos, uma grande, até o rei da cidade se converteu. Hoje Deus tem falado pelos cânticos, Deus fala ao nosso coração, pelas circunstâncias, Deus fala à sua mente, Deus fala especialmente pela tua palavra. Irmãos, esteja atento à voz de Deus, esteja atento à voz de Deus. Juízes 6, que é o nosso texto principal, verso 11 em diante. Vou voltar aqui, meu texto. 11 em diante, traz o chamamento de Gideão. Quando Deus chama esse homem para libertar o povo, Deus o chama para libertar seu povo dos midianitas, da qual Deus tinha colocado eles como disciplina. E o povo começa a clamar, e o Senhor fala, eu vou levantar. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo. E Gideão aqui, o texto, então entrega a voz de Deus através do anjo. Deus levanta um libertador. Deus levanta um modo de nos tirar dos nossos problemas. Ele envia um libertador. No passado, antes mesmo de Gideão, Deus trouxe Noé, um libertador. Deus trouxe um outro, José, que tirou o povo da fome. E depois, em seguida, Moisés, a referência maior de libertação do povo
que saiu da escravidão do Egito e trouxe de volta à terra Canaã. São figuras do Antigo Testamento que traz uma figura, um espelho até chegar em Cristo. Até chegar em Cristo. Como somos libertos hoje? Quem é o nosso libertador hoje? Continua sendo o Senhor Jesus. Como que somos libertos de nossos pecados, de tudo aquilo que nos prende, que nos amarra? Como somos libertos de nossos ídolos? Por que isso? Porque os filhos de Israel eram aprisionados pela idolatria, estavam fugindo do Senhor, se distanciando do Senhor e buscando adorar outros deuses, outros ídolos. E o Senhor assim trouxe libertação através também de Gideão. Agora somos libertos das opressões através de Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Hoje você vai fazer uma viagem do Velho ao Novo Testamento. Hoje você vai entender como ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Por que ler o Velho Testamento é tão importante? Porque você vai entender a obra de Cristo, o que Deus fez na história, através dessa ligação tão bonita. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, verso 13, 14 e 15, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Interessante que ele usa até a palavra imagem do Deus invisível. Se é invisível, não tem uma imagem, mas quem é o reflexo, a imagem, a projeção do Deus Todo-Poderoso? O seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o nosso libertador. Mais um texto, voltando aos evangelhos, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. João 8, 32. Que diz: talvez nos últimos tempos você nunca ouviu tanta vez esse versículo como você ouviu na boca do presidente. Qual que é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que o presidente precisa saber que não é a verdade em si, a honestidade, falar a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Quem nos liberta não é só contar a verdade, isso é muito bom, moralmente perfeito e correto, mas a verdade é Jesus. Quem nos liberta é Cristo. Jesus é o nosso libertador. Você não é salvo pela sua verdade, a sua honestidade. Você é salvo porque Cristo morreu na cruz para te salvar. O maior de todos os problemas é não nos ligarmos ao nosso libertador e não nos entregarmos verdadeiramente a Ele. Deus fala com seus filhos, Deus levanta um libertador para trabalhar e se relacionar com o seu povo, Deus levanta líderes até chegar em Cristo, o nosso supremo Senhor e Salvador. Mas também Deus manda destruir os altares aos falsos deuses. Se eu tenho um Senhor e um Salvador, e Ele é um único, então os outros, Zé Fini. No livro que nós estamos seguindo, Juízes 6,
Diz assim no verso 25 em diante. Deus está trabalhando com Gideão, trazendo intimidade do povo com Deus, e diz no verso 25, Juízes 6, 25, naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolos que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai, os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e os postes ídolos que estavam junto dele, cortado, e o referido, segundo boi, fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Fico lhe perguntando sobre limpar a nossa casa. Se muitas coisas não pertencem à adoração a Deus, Deus quer tirar os altares de Baal da nossa casa. Pastor, mas nem sei quem é Baal. Acho que não tem esse altar lá em casa, não. Muito provavelmente não tenha mesmo. Que não é, vamos dizer assim, um Deus contemporâneo. Mas talvez tenha de outros. E como que a gente entende isso? Talvez você tenha altares a santos, a outros ídolos, a diversas imagens. E o que Deus falou aqui a Gideão é um exemplo para nós hoje. Destrua. É inadmissível. Está no mandamento. Isaías também fala muito bem sobre ídolos para nós. Ídolos de imagens. Mas toda vez que eu falo de ídolos, a gente tem que ampliar esse entendimento. Se você tem ídolos de imagem na sua casa, retira-os. Mande embora. Mas você tem ídolos em seu coração. E o que vem a ser ídolos? Que não é só imagem, mas tantas outras coisas. Eu resumo com uma pequena frase. Tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus. O que é um ídolo, pastor? Tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Como assim? Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus, adorar a Deus em primeiro lugar. Pastor, em primeiro lugar, não está meu filho, minha filha, não? Hoje, dia das mulheres, e o pastor sabe que a mulherada é chegada nos filhos, nos netos. Então eu gosto de tocar na ferida da mulherada. Irmãs do meu coração, seus filhos estão no lugar de Deus? Essa é para doer. Essa é para ir lá no íntimo da alma. O que pode estar no lugar de Deus? Qualquer coisa. O seu trabalho talvez esteja no lugar, coisa mais importante da sua vida. Seu esposo, sua esposa, seu carro, meninada que nos escuta, o seu videogame, a coisa mais importante. A empregada que passa em casa uma vez por semana, nem tira o pó, não mexe nisso. Não sei, gente, cada um com seu cada um aqui.
cada um com a sua vida, cada um com o seu coração, cada um com o seu entendimento, com a sua leitura, da que é mais importante, primazia, primeiro lugar, top 1 da sua vida. O que é? Ah, pastor, como falamos lá no começo, eu penso em Deus todo dia. Aqui é a hora da prova. Aqui é a hora da prova. Nós devemos jogar então para fora os ídolos, as imagens, tudo que não faz referência a Deus. Mas como jogar essas outros ídolos, que não são imagens? Como tirar isso de nós? Como tirar o ídolo dinheiro? Como tirar o ídolo sexo? Como tirar o ídolo filho? Não é matar o filho, né? Misericórdia. É só reprovar ele, retirar ele do primeiro altar, talvez outros lugares que lhe cabe, que lhe é devido. Qual que deve ser a nossa lista de prioridade espiritual, ou para tudo na nossa vida? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro lugar para Deus. Segundo lugar, de quem? Família. E aí eu quero restringir família à sua casa, seu núcleo pequeno. A família tradicional, pai, mãe, filhos. Esses que estão debaixo do seu teto. Pastor, e os que não estão debaixo do meu teto? O meu filho que já saiu da tua casa. Aquele filho que saiu da tua casa, ele é chamado agora parente. Verdade? Não? Seu filho que casou e saiu de casa é chamado parente. Família é você, marido, e os filhos, seu núcleo familiar. Hã? Porque agora, pergunta para o seu filho que casou, quem é a sua família? Ele vai dizer, eu, minha esposa e meus filhos. Mas a sua mãe que ficou lá no Tupi? É minha parente agora. Mas peraí, você que está aqui, se chama família. Aí o seu filho casou que está na outra casa. Pergunta para ele, é minha família. Eu falei, mas peraí, então nós temos duas? Tem. São duas famílias. Eu não esqueço o dia que eu me casei. Teve o pastor Paulo Damião, o pastor Evandro Lucchini e o pastor Ismael da IPB, que era a época da Dani. E o Paulo fez uma coisa que me surpreendeu, e na época eu tive que parar para pensar, que eu ainda era seminarista, e eu ainda estava aprendendo muita coisa, e estou aprendendo até hoje. Quando eu estava saindo, mais a minha bonitona no corredor da igreja, o pastor Paulo pegou o microfone e interrompeu a cerimônia de saída. E já tinha acabado a cerimônia do casamento. Aí ele pegou o microfone de novo e falou assim, Leandro, olhando para trás assim, porque ele estava lá no púlpito, peço à igreja que saúda a família, nova família Mazzini. Aí todo mundo bateu palma. Eu falei, vai, obrigado, Deus abençoe. Cada palma R$1, tá bom. Vamos embora. Eu falei, cada um, saúde a família Mazzini. Essa família Mazzini agora é minha. Não é mais do meu pai. Não é mais do meu irmão Ricardo. Não é mais a do meu irmão Daniel. É essa aqui. Você pergunta para os meus filhos, Emanuel e Helena. Quem é a sua família? Eu, meu pai e minha mãe. Mas e o vô Maurílio? E a avó Marlene? É minha avó. Meu avô. É que mãe não quer largar os pintainhos. Não quer. Mas o teu filho que casou, ele foi promovido a parente. Viu, gente? Saibam disso e guardem no seu coração. Os filhos pequenos aqui, o meu núcleo, o resto já foi promovido a parente. É a família grande, biblicamente falando, historicamente, é núcleo familiar e família estendida. Família nuclear,
família estendida. A família estendida tem um apelido, parente. É o clã familiar, Mas a primeira família aqui, ó, quem está debaixo da sua tutela. Amém? Muito bem. Então nós temos que tirar esses ídolos. A tua família não pode ocupar o lugar de Deus. Ela está em segundo patamar. E o seu trabalho? Abaixo da família. Deus, família, trabalho. Trabalho, igreja, comunidade. Tá? Igreja, comunidade. Irmãos, nós temos que colocar Deus, família, e no lugar da igreja, eu gosto de mudar muito pelo ministério, pelo serviço a Deus. Serviço a Deus. Ministério. Em quarto, trabalho. Trabalho não é nem o terceiro. Certo? O trabalho vem em quarto. Deus, família, ministério, servir a Deus. E o trabalho. Por quê, pastor? Porque o ministério, ele vai ser mantido, o seu trabalho vai sustentar o seu ministério. Você coloca o seu trabalho, não pode estar acima do seu ministério. Como assim, pastor? É simples. Você tem que dizer que o seu trabalho também é em forma de ministério. O seu trabalho não pode atrapalhar. O seu trabalho de sustento não pode impedir você de servir a Deus. O seu trabalho que está aqui embaixo não pode impedir de servir a Deus. Por quê? Porque se você colocar o seu trabalho acima do seu ministério, então você nunca vai ter tempo para servir. Por quê? Eu estou trabalhando. Eu não posso ir para a igreja. Por quê? Eu estou trabalhando. É minha prioridade. Mas você não tem nenhum serviço, nenhum cargo na igreja? Não tem, estou trabalhando. Tem que sustentar a minha família. Tá, mas e você não vai na vigília? Não, estou trabalhando. Mas você não vai na escola dominical? Não, estou trabalhando. Por quê? Trabalho é prioridade. Não, servir a Deus está acima. Pastor, mas então agora eu só vou viver na igreja, também não vou trabalhar. Não é isso, santa pessoa, né? Só que uma coisa não pode atrapalhar a outra. Uma coisa não pode impedir a outra. Principalmente porque se você colocar a questão financeira acima do serviço de Deus. Não. Sem delongas. Juízes capítulo 7, verso 7. Sete, 7 nos diz: Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então nós temos aqui um Deus que fala com o seu povo, um Deus que levanta um libertador, um Deus que nos manda destruir os altares falsos, e por fim um Deus nos desafia a confiar somente nele. Não é para confiar nos parentes, não é para confiar no seu trabalho, não é para confiar na sua autoridade eclesiástica, mas eu sou um pastor, eu sou um presbítero, missionário, até muda a voz, missionário, pastor. Não, a nossa confiança está no Senhor. Com os 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Quando o Gideão viu isso, falando: não dá.
Irmãos, o que você precisa para confiar em Deus? O que você precisa? Você precisa de muito dinheiro para construir algo? Você precisa de muita saúde e força para conseguir algo? Você precisa de muitas pessoas para te ajudar? Isso vai acontecer: dinheiro, força, saúde e pessoas, e tudo aquilo que você precisar, você vai ter durante a caminhada, se Deus te permitir, e se Deus assim achar necessário. Mas o que você precisa é de confiar em Deus, que algo vai acontecer. O que você tem esperado que aconteça na tua vida? O que você tem necessitado de uma intervenção e de algo que aconteça, algo sonhado? Deus nos desafia a confiar somente nele. Por que Deus pediu para o Gideão? Elimina esse povo aí, tem muita gente. E não tinha não, gente. Gideão já começou com menos soldados do que os midianitas. Mas mesmo assim Deus queria mostrar: eu não vou precisar de tanta gente. Eu que vou fazer isso. Essa batalha é minha. Como nós vimos com Davi e Golias. A batalha é do Senhor. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei o que você está precisando para mudar o seu entendimento e levar mais fé de que Deus vai te proporcionar coisas e situações, mesmo sem os requisitos necessários. Confiar em Deus é confiar quando tudo é contra. Quando as pessoas não acreditam, eu confio em Deus, deixa esse povo falar. Eu confio em Deus que algo vai conseguir, quando os meus olhos não veem possibilidades. Já abrimos Hebreus hoje, podemos buscar ele. O que é fé? Hebreus 11, o que nos ensina, irmãos? Quer abrir lá? Pastor, é ruim de decorar versículo? Vamos lá, vamos abrir. 11:1. O que é? Alguém chuta aí de decor? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Beleza, pastor, estamos juntos, é? Eu espero alguma coisa, eu tenho fé que vamos. Vamos. Eu tenho fé que eu vou ganhar esse campeonato. Quem é seu time? Ronaldinho, Romário, Edmundo, Evair, só os craques, né? Chulapa, pronto, só os bons, né? É fácil ganhar campeonato. Já chamam o Messi e o Cristiano Ronaldo nesse time. Quero ver quem ganha de nós. É fácil ganhar campeonato assim. Eu tenho esperança de coisas que se esperam. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu tenho a certeza que eu vou ganhar esse campeonato com esse time. O detalhe é o final. A convicção de fatos que não se veem. Quero ver se você crê que vai ganhar um campeonato com Ibis. Sabe quem é um Ibis? Uma época aí, a televisão tirava sarro e tudo. Era o chamado, o slogan deles é o pior time do mundo. O Ibis, há tantos anos, nunca ganhou um jogo. Existe, esse time é do Brasil, lá no Nordeste, e depois ficou famoso o Ibis, o pior time do mundo. Ganha o Campeonato Brasileiro Série A com o Ibis. Isso é técnico deles. Isso é fé, saber que Deus vai mover alguma coisa. Que não sei, jogador não tem, dinheiro também não, e para nós viajarmos, também não tem ônibus. E dinheiro para viajar daqui lá para o Nordeste de avião, também nós não tem dinheiro não. Quando tudo não está de acordo. Quando a saúde não é boa, quando o dinheiro não tem, quando os amigos desampararam,
Quando a economia não é favorável, eu vou manter esse comércio. É uma bênção, Deus vai me sustentar. 1.000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, mas o meu comércio não será atingido. Está tudo ruim. É geada de um lado, é seca do outro, é corona do outro, é dengue do outro. E nós vamos continuar firme. Isso é fé, quando as coisas não estão de acordo. Qual que é aquela historinha antiga sobre fé que você já deve ter ouvido? Vamos fazer uma vigília de oração, para Deus mandar chuva para nós. Aí veio lá a tiazinha, irmãzinha do coque, indo naquela terra seca, aquela estrada de terra empoeirada, e ela com guarda-chuvinha, não é assim? E aí aqueles mané de Jesus, perguntando, onde você vai com esse guarda-chuva, velha doida? Ué, nós não vamos pedir chuva? Vai que chove na volta, né? Eu vou seco e volto no molhado, por isso tem de guarda-chuva. Isso é fé, gente. Uma história antiga que nos ilustra muito bem o que é fé. Quando os outros estão indo pedir o quê? Chuva. Mas não sei se eles estão com fé suficiente para isso. Levaram pelo menos a galocha? Você tem pedido o quê? Uma das vezes mais marcantes na minha vida, que eu coloquei uma fé em ação, em prática, foi quando eu e a Dani estávamos esperando filhos, e na época ainda filhos por adoção, e nós não tínhamos ainda o que Deus colocava no nosso coração, dos filhos, do sangue. E aí, então, a assistente, a psicóloga do fórum, tinha terminado o nosso processo de cadastro, e mal acabou o cadastro, eu já comecei a montar o quartinho do bebê. Só tinha uma cama, um bercinho só, né? Mas eu tinha um bercinho, uma cômoda, um guarda-roupa, eu já pintei o quartinho, já coloquei faixinha. Aí um dia a psicóloga foi lá visitar eu, a Dani, falou, o que é isso aqui? Falei, é o quartinho do bebê. Falei, mas vocês não têm filho ainda? Falei, não tem ainda. Mas você não falou que vai dar um para nós? A mulher ficou louca comigo, achando que eu era precipitado. Falei, ué, mas nós não estamos fazendo cadastro. O cadastro, para receber uma criança, e ela vai vir? Vai, mas não sei quando. Falei, mas não importa, eu estou me preparando para isso. Qual é o seu passo de fé? Qual que é aquilo, a tua atitude de fé? Irmãos, não é por nada não, mas todo o meu enxoval que eu fiz para essa criança que não veio da adoção, foi usado para os meus pequenininhos. Só teve que comprar mais um berço. Glória a Deus. Mas tudo aquilo serviu, tudo aquilo foi útil. Todo aquele tempo, Dani preparar os enxovaizinhos, as coisinhas, coisa linda. Deus nos desafia a confiar somente nele. Eu não sei em quem você tem confiado tanto, não sei, mas o primeiro lugar é do Senhor. Nosso maior problema não é aquilo que os nossos adversários fazem contra nós, mas sim o nosso distanciamento de Deus, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Oremos.